Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e na verdade, recentemente eu criei um vídeo onde eu falei que o eletricista ou o profissional dessa área, ele pode vender o serviço de redução de consumo de energia para os seus clientes. E aí é onde veio o surgimento, a necessidade de criar esse vídeo de hoje. O Guilherme perguntou o seguinte pra gente, dá uma olhada aí, ó. Ele falou: é uma ótima sugestão, porém gostaria de saber mais formas para literalmente realizar essa economia para meus clientes. É claro que se a gente fosse fazer um vídeo aqui compreendendo todos os conceitos que a gente precisa olhar dentro de uma residência, comércio ou indústria, nós teríamos várias coisas para falar. Então, para não ficar tão longo, nós vamos falar somente nesse vídeo sobre a iluminação. Lembra do começo do vídeo? Como que eu sei que a iluminação que eu estou utilizando ali naquele ambiente, que eu estou fazendo a instalação do meu cliente, está adequada? Bom, a pergunta é bem rapidamente respondida. Você precisa ter duas coisas na mão: a NBR 5413 e um luxímetro. Você já viu o luxímetro? Vou pegar aqui rapidinho para vocês verem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor ele para você, né? Ó, ele é composto de duas partes aqui, né? Bom, daqui a pouco eu mostro melhor ele para você. A NBR 5413 você precisa conhecer, e eu não vou falar tanto sobre ela aqui, a ideia não é falar exatamente sobre ela, mas ela define para nós a quantidade de iluminância que eu preciso por cômodo daquele ambiente que eu estou interagindo. Não importa se seja residencial, comercial ou industrial. Tudo bem? Bom, vamos falar da NBR 5413 em outra ocasião. Mas antes, só para você ter uma ideia de como funciona a norma em si, dá uma olhada nessa página aí da NBR 5413, ó. Na verdade ele está falando assim, que eu tenho a tabela 1, né? Iluminância por classe de tarefas visuais. Então eu tenho três classes aqui, A, B e C, e nessas três classes nós temos aqui a determinação de uma quantidade de lux, ou seja, da iluminância para aqueles ambientes. É claro, por exemplo, no item B aqui, ó, iluminação geral para a área de trabalho. Se eu considerar aqui a primeira linha, que é tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinário, escritórios e assim por diante, nós temos o seguinte, que é a iluminância média, mínima requisitada seria 500, 750 ou 1000 lux para esse ambiente. Mas aí você deve falar: Everton, mas como assim 500, 750 ou 1000? Dá uma olhada na tabela aqui embaixo aqui ainda, ó. Nós temos aqui, ó, na tabela 2, fatores determinantes na iluminância adequada. Eu tenho o peso menos 1 ao mais 1, que é exatamente o que define esses três fatores. No nosso exemplo, 500, 750 e 1000, nós temos aqui, ó, peso menos 1. Aí nós temos os fatores que vão implicar em você definir qual é a iluminância que você vai usar. 500 será somente se eu tenho esses requisitos da tabela aqui que está classificado como menos 1. O 750 nesses requisitos que está no 0. E o 1000 nesses requisitos que estão aqui, por exemplo, no mais 1. Bom, uma coisa que eu quero quero que você analise é o seguinte: você precisa conhecer a norma NBR 5413. Eu só te mostrei uma página aqui para você. Ela ainda define, por exemplo, por ambiente, dentro, por exemplo, de um restaurante, ela fala como que eu devo considerar a iluminação dos corredores, do banheiro, da cozinha e assim por diante. Então, dá uma olhada nessa norma para você saber exatamente qual que é a iluminância, ou seja, a quantidade de lux que cada ambiente precisa. Mas aí você me pergunta: Everton, mas como que eu vou fazer para mim constatar no ambiente que aquela quantidade de luminância que eu tenho naquele local é realmente adequada? Aí é onde entra efetivamente, ó, o luxímetro. O luxímetro ele tem um papel, na verdade, de fazer a medição da quantidade de lux, ou seja, da quantidade de luminância que aquele ambiente realmente precisa. Uma dica rápida aí sobre o luxímetro é: sempre que você for ligar ele para fazer a medição, você liga ele com essa tampinha aqui, ó, do sensor dele fechado. Por quê? Porque a hora que você liga o luxímetro pela primeira vez, ele vai se autocalibrar. Então, você vai ligar ele, então vou fazer o teste aqui, ó, vou ligar. Quando eu ligo, tá fechado. Ele já caracteriza que ele tem 0 lux aqui de iluminância, então você vai ver no display dele, 0 lux. Quando eu abro aqui, ó, vou colocar para um lado mais escuro da minha sala, do meu estúdio, e aí a hora que eu abro aqui, ó, o Rafael tá pegando um take do luxímetro, ó, tá dando 0.1, ó, vou aumentar aqui agora, ó, tô virando ele aqui, ó. Então ele começou a aumentar a quantidade de lux aqui. Aqui tá também numa escala alta, deixa eu colocar aqui na escala de 200, ó. Então tá aqui, ó. Vezes 1, na verdade, 2000, perdão, não é 200 não, 2000. 300 lux, aí eu vou começar a aumentar o valor aqui, ó, 300, 400. Eu tô colocando próximo da minha iluminação aqui, do meu softbox, que é uma iluminação de estúdio. Ó, 1000, agora ele vai, ó, ele parou de medir, ou seja, eu estourei a medição dele.
Vou colocar aqui na última escala, só pra gente dar uma olhada, é igual um multímetro isso aqui, né? Só que pra medir lux, luminância. Ou seja, eu tenho 36 vezes 100, 3.000 e alguma coisinha aqui, ó, 2.900 lux na frente do meu softbox. É claro, eu estou no estúdio, então eu preciso de uma iluminação muito forte para deixar esse fundo branco e assim por diante. Então a ideia aqui é que você saiba que você vai utilizar um luxímetro para você chegar aí, conseguir medir a quantidade de iluminância daquele local e chegar para o seu cliente e falar assim, ó, aqui no seu comércio você pode reduzir a quantidade de lux, ou seja, mudar o tipo de lâmpada, colocar uma lâmpada, diminuir a quantidade de luminosidade daquele local para conseguir deixar iluminado adequadamente e também, obviamente, na maioria das vezes, reduzir a quantidade de energia gasta para conseguir gerar aquele monte de iluminação que tinha antes. Então, muitas vezes a gente exagera na iluminação. Isso é comum. Eu acredito que você dificilmente tenha visto alguém chegar lá para fazer a instalação de luminárias e medir, primeiramente, ali qual que é a quantidade de iluminância daquele local. Tudo bem? Então, fica a dica aqui, quis passar na mensagem de hoje aqui. Conheça a NBR 5413, utilize ela a seu favor. Quando você for no seu cliente lá, você consegue provar para ele através de um instrumento que ele está com a quantidade desnecessária de iluminação, de luminárias assim por diante, você pode ajudar ele nesse quesito, tá bom? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou te convidar aqui também a curtir o nosso canal do YouTube, caso você esteja assistindo no YouTube. Para quê? Para receber os nossos vídeos semanais aí que a gente vem postando toda semana para você. Se você estiver assistindo aqui no Facebook, dá um curtir aqui na nossa fanpage também, para você receber também os nossos vídeos e artigos e assim por diante. E eu vou pedir para você curtir o nosso vídeo de hoje se você gostou da informação. Deixa também nos comentários aqui o que você precisa para o nosso próximo vídeo. Talvez o seu comentário vire um vídeo igual esse de hoje, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!